Olá, eu sou a Thalita e essa é a continuação da nossa sequência de 4 aulas sobre aritmética digital utilizando a norma I3E 754. Se você ainda não assistiu a aula 2, nela nós tratamos sobre conceitos importantes que serão utilizados nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa é a nossa terceira aula de aritmética digital e nós vamos falar sobre a representação computacional dos números, agora utilizando a aritmética de ponto flutuante. Bom, o ponto flutuante ele é baseado na notação exponencial científica. Um número x, na base 10, ele é representado por mais ou menos s vezes 10, que é a base elevado a algum expoente. O expoente ele é um inteiro e s é chamado de significante ou mantissa. Por exemplo, a representação exponencial de 0,0003625 é 3,6525 vezes 10 elevado a menos 4. O ponto decimal, no nosso caso vírgula, flutua para a posição imediatamente posterior ao primeiro dígito não nulo. E essa é a razão para o nome ponto flutuante. Como nós já falamos várias vezes, no computador é utilizado a base 2. O número ele é representado em binário. Dessa forma, x é igual a mais ou menos s vezes 2, que é a base, elevado a algum expoente. A expansão binária da mantissa é B0, B1, B2, B3 e assim consecutivamente. O B0 ele sempre vai ser 1. Nós vamos chamar ele de bit escondido. Vamos ver mais à frente. Bom, represente o número 11 dividido por 2 em binário na notação exponencial. 11 dividido por 2, 5,5. É igual a 101,1 na base 2. Nós precisamos chegar com a vírgula até o nosso B0. Então, a gente anda duas casas com a vírgula. Vai ficar 1,011 vezes 2 elevado a 2. Os bits após o ponto binário são chamados de parte fracionária do significando. A equação 1 e 2, que é aquela que mostra o x mais ou menos s vezes 2 elevado a algum expoente, e a representação da mantissa, que é B0, B1, B2, B3, são chamadas de representações normalizadas. E o processo de obtenção dessa representação chamado de normalização. Aqui, nós temos a representação comum do 5,5, 101,1. A gente faz, então, o processo de normalização e chega nessa forma aqui, 1,001 vezes 2 elevado a 2 é a forma normalizada de representar. Para representar um número normalizado, sua representação binária ela é dividida em 3 partes, sinal, expoente e mantissa. E isso é nessa ordem. Um sistema de 32 bits ele pode ser dividido nos seguintes campos: 1 bit para o sinal, 8 bits para o expoente e 23 bits para o significante. O sinal ele vai ser 0 para positivo e 1 para negativo. O expoente ele pode ter os valores entre menos 128 e 127, e isso utilizando o complemento de 2. A mantissa utiliza 23 bits para armazenar o valor após o ponto. Não é necessário armazenar o B0, que a gente chama de bit escondido. Ele é sempre 1 e não aparece nessa representação. Bom, se x pode ser armazenado exatamente em um computador, então x é chamado de um número de ponto flutuante. O que é ele ser armazenado exatamente? É quando, por exemplo, com a precisão de 32 bits, eu consigo armazenar, sem arredondar, sem truncamento, exatamente aquele valor. Então, ele é um número ponto flutuante. Senão, ele deve ser arredondado. Vamos para o exemplo aqui, que é o número 71, que ele é representado por 1,00011. Isso porque a gente precisa sair com a vírgula aqui dessa última casa até esse primeiro 1 aqui, que fica vezes 2 elevado a 6. Então, 6 é o nosso expoente. 0, porque o número é positivo,
E bits é a conversão de 6 para o número binário no expoente. Nós não vamos converter aqui, porque a gente vai ver o processo mais utilizado na próxima aula, que é utilizando o padrão do I3E. E aqui nós temos, então, a representação da mantissa. Veja que o B0, que é o nosso bit escondido, ele não entra nessa representação. A gente utiliza apenas os valores após a vírgula. Se um número x não tem uma expansão binária finita, que é o exemplo do 0,1, é necessário terminar essa expansão. Esse processo é chamado de truncamento. Então, a gente já viu em outros exemplos que o 0,1 ele é representado por 0,00 e um conjunto de 11, 00, 11, 00. Então, qual que é a sua representação em ponto flutuante para 32 bits? Nós temos aqui, então, essa representação. Ela vai continuando aqui, ela não tem fim, é uma representação não finita. Só que nós temos, lembra que a mantissa, ela pega os valores após o ponto? Então, nós vamos colocar, após a vírgula, nós vamos colocar 23 bits, correto? Mas nós precisamos achar o B0. Aqui, 23 bits, a gente corta dessa expansão aqui, pega 23. Precisamos chegar com a vírgula até esse primeiro 1. Então, nós vamos andar 1, 2, 3, 4, que vai ficar esse valor vezes 2 elevado a menos 4. Então, agora nós já temos a forma normalizada. Vamos passar isso para a forma de ponto flutuante, essa representação. 0 e bits menos 4, que é o expoente. A mantissa, esse 1 não entra, então a gente pega todos esses valores e coloca aqui. Só que como eu trunquei antes de normalizar, após a vírgula, eu tinha exatamente 23 bits, mas eu vou perder alguns bits porque eu precisei andar com a vírgula até o primeiro 1. Então, eu completo esses 4 bits aqui que eu perdi com 0. Só que isso aí, então, é a representação correta do 0,1? Não, não é a representação correta. Então, a gente apaga todo esse processo e é o seguinte, a gente normaliza antes de truncar. Então, primeiro eu encontro o primeiro 1, faço o expoente vezes 2 elevado ao expoente, no caso, menos 4, e após isso eu trunco, porque aí eu vou garantir que eu estou utilizando a representação correta, que eu normalizei e depois eu vou truncar com os 23 bits. Vai ficar 0 e bits menos 4, que aqui é a representação binária de menos 4, com a minha mantissa agora com 23 bits. E essa é a representação correta para o 0,1 na base 10. Bom, nós temos que a precisão P de um sistema de ponto flutuante é o número de bits do significante. Isso aí é contando com o bit escondido. Ou seja, para 32 bits, o P é 24, porque a gente tem 23 bits na mantissa mais o bit escondido. Um ponto flutuante normalizado com precisão P é expresso por mais ou menos 1, que é o B0, nosso bit escondido, vírgula, B1, B2, até BP menos 1, vezes 2 elevado ao expoente. O menor número de ponto flutuante x, que é maior que 1, é o 1, bit escondido, vezes todos os zeros e a última posição 1. Isso é igual a 1 mais 2 elevado a menos P menos 1. Dá-se um nome especial de epsilon de máquina a distância entre este número e o número 1. Ou seja, pego 1 menos este valor, que vai dar 0, todos os zeros, última posição 1. E isso é igual a 2 elevado a menos P menos 1. De modo mais geral, para um ponto flutuante x, nós definimos que aquela parte lá da mantissa ela é dada por 0,000, última posição 1, vezes 2 elevado ao expoente, correto? Isso aqui a gente acabou de ver em 4, que é o nosso epsilon de máquina, que é igual a 2 elevado a menos P menos 1, que vai ficar o epsilon de máquina vezes 2 elevado a algum expoente.
A ULP é a abreviação para unidade da última posição. Então, se x é maior que zero, então a ULP de x é a distância entre x e o próximo maior ponto flutuante, maior que ele. Se x é menor que zero, então a ULP de x é a distância entre x e o próximo menor ponto flutuante. Vamos ver um exemplo. Seja a precisão P de 24, ou seja, a gente está falando aqui de um sistema de 32 bits. Tal que o epsilon, né, de máquina é 2 elevado a menos 23. Vamos ver aqui. Seria aqui 24 menos 1, 23, vai ficar 2 elevado a menos 23. Determine a ULP de x para 0,25. Dê a resposta em potência de 2. 0,25 na base 10, quando a gente converte para binário, é 0,01. A gente precisa andar com a vírgula, então, até o primeiro 1 para poder normalizar, que vai ficar 1 vezes 2 elevado a menos 2. Então, quem que é a ULP de x? É o epsilon, certo? O epsilon de máquina, que nós já temos aqui em cima, vezes 2 elevado ao expoente. Quem que é o expoente? Menos 2. Então, o LP de x é 2 elevado a menos 23 vezes 2 elevado a menos 2. A ULP de x, nesse caso, é 2 elevado a menos 25. Então, aqui eu vou deixar alguns exercícios para vocês, que é representar os seguintes números em binário na notação exponencial, ou seja, normalizar esses números. Passa para binário e faz a normalização deles. 0,25, 0,3, o π 0,75. Agora, passe os valores do exercício 1 para sua representação em ponto flutuante de 32 bits. Seja a precisão P igual a 24 e o epsilon de máquina igual a 2 elevado a menos 23, é para encontrar a ULP dos seguintes valores. Agora, o exercício 4, olha a afirmação. Ao representar um número em ponto flutuante, é necessário que primeiro seja realizada a sua expansão binária. Por que que isso ocorre? Bom, eu termino aqui a nossa terceira aula e a gente se vê na nossa aula 4.